E quando eu lia eu achava muito difícil, sabe? Porque as revelações de Deus, elas são muito fortes, e elas são assim, tudo sobre símbolos, né? E eu li uma vez, eu li a segunda vez, eu falava, Deus, me mostra, Deus, que eu quero ainda ter a oportunidade de falar, né? Sobre Apocalipse, que eu acho que é muito lindo, né? Às vezes muitas pessoas não assim entendem, pensam que é de terror, mas não é. É quando Jesus virá e virá nos buscar, e Deus mostrará a sua glória. Então é muito lindo o Apocalipse. Então eu vou começar. A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Eu vou do capítulo 1 ao capítulo 11. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Era essa a visão que o apóstolo João teve de Deus. E eu achei muito linda essa passagem. E eu fui pedindo a Deus, né, que me desse palavras, né, porque às vezes quando eu chego aqui eu fico muito nervosa e às vezes eu vou falando muito rápido, às vezes, né, eu não sei explicar direito. Então eu peço muito a Deus, né, que Ele me dê paz e calma, né, que eu possa falar sobre as palavras dele. Então eu marquei assim, as características do anjo. Ele era um anjo forte, poderoso, envolto numa nuvem, num arco celeste, sobre a sua cabeça. Na versão NVI está arco-íris, em vez de arco celeste. O rosto dele era como o sol, seus pés como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho aberto na mão, o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A sua voz era como um brado de leão. E nos versículos 3 e 4 aparecem os 7 trovões, que é a manifestação da poderosa voz de Deus. E aí quando João ouviu os 7 trovões, o anjo falou: sela, não fale o que você ouviu. Então eu imagino assim que deve ser uma voz muito poderosa de Deus. E eu fiquei, e às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente fica pensando: o que será que Deus falou para João, né? O que será? Mas aí a gente só vai descobrir quando a gente chegar no céu. E onde foi o anúncio da última trombeta, os versículos 5 e 7. E há muitas passagens, né, falando sobre esses livros. E eu achei muito importante ler Gálatas, capítulo 3, versículo
praticando as obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a gente tem a obrigação, não basta a gente apenas ler a Bíblia, não basta a gente dizer que é convertido, não basta a gente só dizer que a gente é cristão. A gente tem que fazer o que o anjo falou para João, que é comer e engolir, porque só quando a gente vai sentir dentro da gente que a gente vai saber o que realmente é cristão, o que realmente é seguir o que Jesus quis. Então muitos sobem aqui ao púlpito, mas não vivem lá fora o que eles realmente pregam aqui. E eu acho isso muito importante, porque de repente a gente passa por tantas provas, tantas lutas, que de repente a gente fala, mas aí chega na hora, cadê a nossa fé? Né? E aí muitos irmãos também precisam da nossa ajuda, e cadê que a gente estende a mão? Porque a gente vê, a gente sente, a gente vê os irmãos todos os dias aqui, então a gente sabe quando aquele irmão está ruim, quando aquele irmão está triste, e de repente a gente se depara com alguém assim, e não leva uma palavra ali de conforto, de fé, a gente não é verdadeiramente o cristão. Então eu quis pregar essa passagem porque eu achei muito linda e porque serve para a gente também, né, para a gente refletir mais sobre as nossas vidas, né? O que a gente faz para Deus, o que a gente faz para Jesus. Então eu acho muito importante. E o versículo 9 e 10 fala sobre o livrinho, né? Eu vou ler de novo. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Então tem muitas pessoas que ainda, infelizmente, eles não conhecem o Evangelho. Então a gente tem que levar a palavra. E há muitas pessoas também que desistem de vir à igreja. E o que mais me doeu foi quando eu fui dar aula para os pré-adolescentes. E aí o meu sobrinho, eu estava explicando para ele, né, sobre os salvos e os não salvos, que quando Jesus virá buscar os salvos. E aí eu fiz um joguinho com eles, né? Eu peguei um imã e peguei o ferrinho como se fossem os salvos, e o palitinho de dente como não fossem os salvos, né? Então eu peguei um imã como se fosse Jesus, né? E Paulo escreveu, né? Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 ou 18, foi um dos versículos que eu sei assim de cor, porque eu acho um dos versículos mais lindos. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim permaneceremos sempre com nosso Senhor. E consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É a nossa única promessa, né? É a promessa de Deus. É quando Jesus virá nos buscar. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. E por nada elas abandonam Deus. E por isso o anjo dizia a João: é doce na boca, né? Porque ele começa docinho, porque tem as promessas, tem as bênçãos, tem a vitória. Mas quando a gente começa a viver essa vida, aí é que a gente sente um amargo no nosso ventre. Porque aí a gente vê que tem familiares, que tem amigos, que estão nos vícios, que estão mergulhados nas trevas. E aí a gente vê o que a gente era no nosso passado, né, também. E a gente vê o quanto a gente se transforma quando a gente aceita, quando a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. E a gente espera que todos tenham essa vida que a gente tem com Deus tão transformada e maravilhosa.
E aí é que a gente tem que sente o amargo no ventre, que é a obediência e a justiça, que a gente vê que Deus é amor, mas também é justiça. Que Deus ama o pecador, só que Ele não ama quem está vivendo no pecado. Então, a gente vê que é muito difícil, que todos os dias a gente tem que pedir muito a Deus. Renova, renova, renova. Que a gente nunca saia dos caminhos do nosso Senhor. E às vezes um crente, quando a gente vê um crente ajoelhado, ele não assim sabe o quanto a gente é fraco ali, o quanto a gente é frágil. Porque geralmente a gente sempre pede as mesmas coisas, né irmãos? Renova Deus, para que a gente não venha cair um dia. E a mesma revelação que João teve, o profeta Ezequiel também teve. Está em Ezequiel capítulo 2, versículo 8. E Ezequiel capítulo 3, versículos 3 a 4. E eu queria fazer a minha conclusão em Apocalipse 22, se os irmãos puderem procurar. Capítulo 22, versículo 14. Eu vou do 14, depois 18, 19 e 20. E o nosso Jesus disse: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Capítulo 18. João dizendo: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui eu concluo, e eu só queria louvar o hino. Esses dias eu estava orando a Deus e veio esse hino tão forte assim em meu coração que eu nem assim consegui orar direito a Deus. E eu gostaria que cada irmão procurasse um outro irmão, ficasse em dupla e orasse um pelo outro, enquanto eu louvo a Deus. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar,